Hello, Angel! Graça e paz! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta aqui no canal Ike Angel. Eu sou Ike Angel para quem não me conhece e é um prazer ter você aqui no canal. Estamos começando mais um episódio do nosso Testemunho Cast, né? Hello, Angel! E depois de um tempão sem gravar, eu vim cá hoje gravar para vocês, respondendo uma pergunta que todo mundo ultimamente tem me feito, né? Várias perguntas, mas uma só que eu quero focar nela hoje, conforme está escrito no título do nosso podcast, né? Alegria real, essa alegria real maravilhosa que é Jesus Cristo. E eu quero compartilhar com vocês como tem sido a minha vida, né? Tem perguntado, que você disse que ia voltar a gravar, que você ia aparecer, mas eu tô aqui. Confesso para vocês que é uma batalha espiritual muito grande, é muito difícil. Eu lembro que antes de me converter, né, para você que não me conhece, eu sou um novo convertido no Senhor. Eu aceitei Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida. Tem poucos meses, tem mais ou menos 4 meses, né, que eu renunciei à minha vida, no qual eu era homossexual. Eu lutava com isso já há muitos anos, mas eu tinha de dar o primeiro passo, né? E a gente tem que querer. Então vai ter vários testemunhos aqui. Quero focar nesse testemunho mais uma vez, porque já me perguntaram para focar nessa minha vida, falar mais, só que não é hoje não, tá? Um parêntese aí, ok? Eu sou novo convertido no Senhor, né? Aceitei Jesus como único suficiente Salvador da minha vida, e depois disso, grandes coisas o Senhor tem feito, tantas coisas, tantas maravilhas, que eu vou dizer aqui nesse podcast. Eu espero que vocês fiquem até o final, tá bom? Eu tenho certeza. E para começar, eu quero ler, né, uma passagem que eu já deixei salva aqui, já deixei marcado, né, salvo esse negócio da tecnologia, só Jesus. Então, em João 15:11, eu quero já começar lendo esse versículo maravilhoso. A palavra do Senhor em João 15:11 diz assim: Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Não tem como começar esse testemunho cast sem ler esse versículo maravilhoso, né? Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês sejam completa. Eu digo isso com alegria real mesmo, que eu tenho sentido. Muitas pessoas me perguntam aí que como é a sua nova vida, como tem sido a sua nova vida. Eu falei, Angels, do tempo que eu me converti até hoje, eu só chorei de alegria. É verdade, eu só chorei de alegria. E quem já me acompanhava aqui no canal, quem já me via aqui há mais tempo, via muitas vezes a minha carinha meio abatida, meio triste, porque eu estava sofrendo com depressão, né? Depressão é doença, é sério, precisa sim de tratamento e de cuidado. Mas quando a doença não é minha, eu digo isso porque eu já conversei com algumas pessoas, até falam assim, Ike, fala sério, depressão é coisa séria. Eu falei, é coisa séria. Mas eu nunca tive depressão. Hoje eu reconheço que eu não tinha depressão. Eu tinha uma luta diária comigo mesmo, da vida que eu vivia, que dentro de mim não era o que eu queria. Isso eu posso dizer. Tanto que nenhum médico mesmo já teve essa certeza, né? Inclusive eu andei tomando algumas medicações para depressão, mas não era algo sério mesmo, porque eu nunca tive depressão, isso eu sempre repreendi da minha vida, embora eu vivia falando aos 4 cantos, né? Mas era a tristeza que eu trazia pela vida que eu levava, que eu achava que era de alegria, mas não era. Então, eu tenho vivido isso. Pode falar assim, nossa, mas tem quantos meses que você não tem uma crise de depressão? Desde que eu converti, não tive crise de depressão. E na minha vida diária, antes de Jesus, era algo que tinha sempre, toda semana. E eu vou dizer o porquê que eu tenho certeza da minha cura. Porque, na verdade, eu digo que eu nunca tive. Já comecei polemizando? Não, estou falando de mim, tá? Estou falando de mim. E se você quiser viver a mesma coisa que eu estou vivendo, até o final do vídeo você vai entender que é maravilhoso, tá? Eu sou novo convertido, como eu havia dito, cresci num lar cristão, mas eu nunca conheci o Cristo da forma que eu conheço hoje, né? Eu conhecia de ouvir falar e não de viver como eu estou vivendo agora. E eu quero deixar nesse podcast registrado isso. Nos meus 40 anos de vida que eu tenho, quase 41, né? Em janeiro agora. Nos meus 40 anos de vida, eu posso dizer que eu nunca conheci o Cristo da forma que eu tenho conhecido hoje, que eu conheço hoje. E confesso para você,
é maravilhoso todos os dias. Todos os dias é maravilhoso andar com Jesus. Andar com Jesus é incrivelmente maravilhoso. Vamos lá, do começo. Antes de me converter, né? Antes de tudo, já vou voltar lá há muitos e muitos anos atrás. É muito sério o que eu estou dizendo. Estou vivendo pela primeira vez o Cristo porque eu cresci na igreja, né? Mas eu confesso para vocês que hoje eu posso dizer que eu sou crente de verdade. Eu estou enxergando que eu sou crente de verdade hoje, nos meus 40 anos, depois de converter, né? Eu que vivi uma vida de promiscuidade, na homossexualidade, né? Renunciei tudo isso para a honra e glória do Senhor, né? Eu quero falar sobre isso em alguns vídeos aqui, sim. Vou sempre falar, porque para falar do novo de Jesus na minha vida, eu tenho que lembrar do velho. Eu tenho que lembrar do velho que morreu, né? E o novo que nasceu, a gente vai vendo no decorrer dos dias, no decorrer das minhas aparências aqui, né? Então, voltando lá. Eu cresci num lar cristão. Minha mãe não era cristã, mas a minha avó e minhas tias eram. Inclusive, eu quero trazê-las aqui um dia para contar o testemunho delas, que mamãe também converteu ao Senhor e só vitória. Eu cresci nessa casa cristã, embora minha mãe não era cristã. Cresci como uma criança normal, né? Até certa idade eu vivi com a minha avó, até a minha mãe se casar. E ela casou com um homem que não era muito bom para ela, nem para comigo, né? E eu tinha em Deus, na minha infância, a proteção, né? Porque eu cresci num lar de abusos, né? Infelizmente. Vou entrar nesse detalhe depois, num próximos vídeos, mas eu cresci... Resumindo, cresci num lar onde eu sofri muitos abusos mentais, físicos, sexuais. E eu tinha em Deus um refúgio. Minha tia falava muito de Jesus para mim. Cresci na igreja cristã Assembleia de Deus, onde me batizei aos 13 anos. Mas tive uma infância na Assembleia. Mas eu fui converter, assim, digamos que eu fui conhecer Jesus, que eu achei que eu conhecia Jesus, na minha adolescência. Aos 13 anos eu batizei nas águas, né? Eu não sentia que eu estava preparado para batizar na época, mas batizei nas águas e segui cantando, que eu sempre gostei de cantar. Hoje eu vejo que eu era mais cantor do que adorador, tem uma diferença nisso. Vai ter alguns vídeos, alguns episódios no qual eu vou tocar mais nesse assunto, né? Hoje eu fico falando, dando voltas, mas trazendo, como é que chama? Puxando, né, você para um próximo vídeo. Mas eu cresci cantando na igreja, né, participando de alguns grupos, solava em alguns grupos, e eu gostava muito disso, né? Mas, gente, é uma coisa muito séria. Eu sempre gostei muito de cantar na igreja, sempre gostei de música, mas eu não era fã de pregação. Isso é muito sério. Você que está na presença de Deus, você que está na casa do Senhor e não gosta de pregação, não presta atenção na pregação, não lê a Bíblia, é muito sério. E eu era uma pessoa que tinha Bíblia, mas não gostava de ler, não gostava muito de orar. Tô falando sério, Angels. Tô falando sério, meus irmãos. Eu não gostava muito de orar. Olha para você ver como é que o laço do inimigo estava facinho para eu cair. Não gostava muito de orar, não gostava de pregação, eu era inquieto na casa do Senhor, eu gostava de cantar. Todo tempo eu queria cantar no altar, desde criancinha. Minha tia disse que quando eu era pequenininho, eu falava, tia, vou cantar hoje, todo dia eu queria cantar. Então, eu cresci adorador nato, mas eu não adorava, né? Eu gostava de cantar. Então, eu cresci até os 13, 14 anos na igreja, cantando nos conjuntos, no coral e tal. Mas eu não era um crente, gente. Eu não era um crente. Eu tive momentos na minha vida no qual fui batizado com o Espírito Santo, que foi momentos, né, que eu me conectei com o Senhor. Aqueles poucos momentos da minha vida que eu conectei com o Senhor, no qual eu busquei o batismo com o Espírito Santo. Não vou dizer que todo o tempo eu não fui crente. Tive sim os meus momentos de crente, mas eu fui um crente desviado dentro da igreja. Hoje eu vejo isso pelo que eu estou vivendo, sabe? E eu poderia ter evitado muitas coisas, né? Mas eu tinha de estar vivendo isso, vivendo tudo que eu vivi para hoje estar dando esse testemunho para você. Então, nesse momento de crente desviado na igreja, eu adorei o Senhor sim, cantei para o Senhor, ouvi pouca palavra, li pouca Bíblia, mas deixei o inimigo entrar na minha vida, né? Eu sempre quis ficar lá no mundo também. Eu fui da igreja, mas eu sempre quis viver lá no mundo. Eu tinha uma tia que orava por mim, eu tenho uma tia que ora por mim, que intercedia por mim, que por causa dela eu ia para a igreja, mas não era tudo o que eu queria. Não era de coração.
É muito sério isso. Mas o bom que a palavra de Deus manda, ensina o teu filho o caminho que deve andar. Embora não foi minha mãe que me ensinou o evangelho, não foi minha mãe que me colocou no evangelho, foi a minha tia que cuidou de mim. Né? Eu tenho um vídeo ainda para falar, a gente vai ter essa oportunidade de contar um testemunho que eu tive na infância. Eu sofri um acidente de carro, que eu quase morri. E depois daquele acidente, a minha tia fez um voto com o Senhor, eu sempre falo disso para todo mundo. Ela fez um voto com o Senhor aos 14 anos, falando que se Jesus me devolvesse a vida, porque eu estava quase morto, ela viveria para sempre com o Senhor e me ensinaria o caminho do Senhor. E foi o que ela fez. Né? Mas é aquela coisa, a gente não tem como obrigar ninguém a viver nada. Né? Ela me ensinou o caminho que eu deveria andar e orou por mim esse tempo todo, embora eu desviei aos 18 anos, né? Que depois eu vou tocar nesse assunto. Então, ela me ensinou o caminho, embora aos 18 anos eu comecei a olhar demais lá fora, o mundo lá fora, eu comecei a dar brechas demais, legalidade demais para o inimigo entrar na minha vida, e foi quando eu desviei, né? E nesse meu desviar, eu vivi muita alegria. O assunto é esse, eu vivi muita alegria, irmãos, vivi muita alegria. Eu achei que fora da igreja eu ia ser feliz no relacionamento, né? Relacionamento, que eu sempre tive muita vontade. Era um sonho que eu tinha de ter uma família, de ter uma vida, de ter um romance. Eu sempre sonhei muito com isso. E eu achei que eu ia ter isso no mundo, né? Ia ter isso no mundo sem Jesus, depois de desviar, depois de sair da igreja, depois de abandonar o propósito que Deus tinha na minha vida, que era ser um adorador, que era pregar o evangelho. Mas eu caí, né? Eu vinha de uma série de abusos infantil e tal, e fui homossexual, né? Vivi na homossexualidade, na prática da homossexualidade, e através disso eu fui abandonando mais o Senhor. Sempre gostei de música, né? Sempre gostei de música, mas fiquei curtindo as músicas do mundo, fiquei curtindo a vida no mundo, relacionando com um, com outro, e todo o tempo eu achava que estava feliz. Até os 18 anos eu não bebia, depois dos 18 anos passei a beber, e curtir a noitada, as baladas, e eu achava que eu era feliz, naquilo tudo, mas na verdade não era. E eu confesso para vocês que em muitos momentos eu tive muito sofrimento, muita angústia. Relacionei com pessoas que me roubaram mesmo, de arrancar tudo que eu tinha no banco, porque eu com 16, 17 anos eu já tinha R$ 1.500 no banco. Era muito dinheiro para um salário de R$ 100 que era na época, né? Eu tinha, acho que era R$ 150 o salário quando eu tinha 18 anos, né? Lá para o ano de 2000, mais ou menos. Então eu tinha cheques e tudo e fui roubado por namorado, né? Fui roubado por namorado, e saí de um relacionamento, entrei em outro, e fui vítima de um relacionamento abusivo durante 6, 7 anos, com uma pessoa que não queria nada de Jesus. Mas o tempo todo eu achava que aquilo era alegria. As pessoas perguntavam para mim, você tá feliz? Tô feliz. Só Deus sabe tanto que choro que eu já tive. Tantas vezes vontade de dar um cabo na minha própria vida, né? Eu lembro que uma vez eu me apaixonei por uma pessoa de uma outra cidade, fui encontrar com ela num hotel, aluguei, né, uma diária e fiquei sozinho no hotel. A pessoa me deu um bolo, não apareceu, e eu quis acabar com a minha vida ali naquele quarto, mas eu voltei para casa, fiquei um final de semana só chorando, voltei e fui vivendo coisas horríveis. Fiz muito mal ao meu corpo. Eu tenho tatuagens, né, no corpo, coisa que eu nunca gostei. E lá no mundo eu fiz. É interessante que coisas que eu não gostava eu passei a fazer, né? Coisas que eu tinha preconceito e pavor, eu passei a fazer. Fiz umas 8 ou 9 tatuagens no meu corpo. Cada vez que eu tinha um sofrimento, isso quem me conhece sabe, que eu já disse, cada momento de tristeza na minha vida eu ia lá e fazia uma tatuagem, que eu queria tentar esconder a minha dor numa outra dor. Isso quem me acompanha nessas longa vida, amigos, sabem disso, que muitas vezes eu já falei. Eu fazia tatuagens no meu corpo para tampar uma dor. Sentia aquela dor e tampava outra. Em relacionamentos e coisas horríveis que passavam na minha vida. Mas para todo mundo eu falava que eu estava feliz, né? Para as pessoas ali eu mostrava uma alegria sempre, mas não era a alegria que eu vivo hoje. Inclusive, eu tentei tirar 5 tatuagens, né? Não sei se dá pra ver, mas fiz umas 8 sessões e não apagou. Isso eu quis fazer de um ano pra cá.
Antes de me converter, eu vi umas fotos minhas antigas e decidi tirar as minhas tatuagens, mas fiz 8 sessões em 5, mas não saiu. Mas amém por isso. Angels, depois da tatuagem, que eu já estava no mundão, bebendo, na vida promíscua mesmo, trocando de relacionamentos em relacionamento, porque não é, quando as pessoas falam de amor, pra mim, eu fico, não tem esse amor todo não, tá? Posso confessar para vocês que eu vivi muita coisa intensa e não fui amado da forma que eu tenho sido, não. Eu confesso para vocês que eu nunca vivi um amor do coração tá sempre queimando como eu sinto hoje, não. Eu chego até a arrepiar de tão maravilhoso que é esse amor que vem do nosso Senhor Jesus. Eu pensei várias vezes ser amado, já me vesti de tudo para agradar o outro, para ser amado. E nunca encontrei amor. No mundo lá fora, nesses 20 anos, eu fiquei 20 anos fora da presença do Senhor, quando eu virei as costas para Jesus, depois de tanta coisa linda que Ele me fez antes, né? Antes de eu converter, antes de eu sair da presença do Senhor. Ele cuidou de mim várias vezes, inclusive no mundo Deus cuidou de mim. Tanto que quando as pessoas falam comigo que Deus não ouvia minha oração, Ele ouvia sim, porque eu tinha um chamado. Eu era escolhido do Senhor, eu tinha um chamado. E Ele sempre cuidou de mim lá fora, lá no mundo. Ele deixou eu passar por poucas e boas, né? Ruins e boas também, para hoje eu estar aqui contando para vocês esse testemunho. Porque Ele cuidou de mim. Ele me guardou. Mesmo que eu passei por várias coisas, assaltos à mão armadas, assalto à mão armada. Já passei por acidentes, né? De ser atropelado 2 vezes fora da minha infância, né? Eu fui atropelado 2 vezes. Eu conheci as drogas no momento de muito sofrimento. Eu já tinha... Gente, eu tive várias oportunidades de viver na droga. Né? É sério, já tive várias oportunidades de viver na droga. Eu vivi uma vida de muito abuso, sofri a minha infância toda com um padrasto que abusava e me batia, tive parentelas que abusavam de mim, vizinhos que abusavam de mim, então tive muitos motivos de ser um loucão mesmo, um viciado, um perturbador mesmo da vida alheia, mas não. Eu tive algumas oportunidades no qual eu envolvi com cigarro. Eu detesto cigarro, sempre detestei cigarro, sempre tive pavor de cigarro. Mas eu tive um momento que eu vivi fumando durante uns 3 meses, inclusive tinha vídeo aqui no canal que eu falei do cigarro, que me perguntaram se eu tinha parado de fumar. Uma pessoa que lembrou que eu fumei há um tempo, seguidora aqui do canal, perguntou se eu tinha parado de fumar. Eu falei, quanto tempo? Fumei durante 3 meses, porque além de eu desmaiar, toda vez que eu fumava, é verdade, toda vez que eu colocava um cigarro para tragar, eu desmaiava, perdia, minha pressão caía, era uma coisa de louco. De uma amiga minha me pegar num banheiro de um bar, desmaiado em cima de uma privada, porque eu tava fumando um tal de um LA, eu acho. Eu fumei esse cigarro LA e Black na época, aos 24 anos. Poucos anos depois que eu desviei. Eu desviei aos 18 para 19, aos 24 anos, 25 eu comecei a fumar. E eu fumei durante 3 meses. E o cigarro me fez muito mal. E eu tinha muito medo de atacar minhas cordas vocais, porque eu tinha, não sei se isso é mito, eu tinha uma coisa que eu não podia perder a minha voz. Embora no mundo eu perdi a minha voz, né? Fiquei sem voz por um tempo e não conseguia cantar da forma que eu cantava antes. E eu gostava demais de cantar, sempre gostei. E hoje eu quero louvar a Deus, cantar para o Senhor, adorar Ele, né? Graças a Deus a minha voz foi devolvida, eu sinto isso em algumas canções que eu venho cantado. Glória a Deus, vou chegar lá. Mas voltando aqui, então eu fumei durante 3 meses, quase 4. E o cigarro não me fazia bem, E beber, eu já estava bebendo muito, eu bebia muito vinho, bebia vodka, bebia muito rum, né? Então eu sempre... eu buscava alívio assim. Eu fiquei como alcoólico um tempo. De sair do trabalho com a garrafinha de martini dentro da bolsa, num pacote de pão, né? Aqueles pacotes de papel de pão. 3 horas da tarde eu largava serviço, ia beber, ficava na frente da televisão assistindo um filme e enchendo a cara. Eu lembro que teve uma época que eu fiquei viciado em Big Apple com Schweppes. Cheguei em casa vomitando, passando muito mal. Foi N vezes, ainda morava com minha mãe. Uma vez mamãe chorando, falando, meu filho, larga a bebida. Pelo amor de Deus, larga a bebida. E
não larguei, mas reduzi. Mas durante um tempo, eu ficava sempre procurando uma forma de ser feliz. Mas eu nunca pensava em voltar para Jesus. O que eu acho interessante é que quando a gente está no mundo, e você é cristão, você que está pensando em desistir, não desista. Por mais difícil que seja, o Senhor é contigo e está com você. Tá difícil, o Senhor está com você. Essa prova vai passar. Porque quando você está no mundo, você não vem falar assim, não, eu vou no mundo, mas eu não vou esquecer Deus. Esquece sim. Esquece. Porque o inimigo, ele tampa a sua mente, a sua visão, e você não consegue lembrar. Você não consegue lembrar. Eu não lembrava mais como era no mundo. E um buraco vai abrindo, quando você vê, você tá lá naquela profundeza e não consegue sair. Porque você começa a achar que tudo tá tão errado, que tá tudo tão ruim, que você fica com vergonha de voltar para Jesus. Você fica com vergonha muitas vezes de voltar para o Senhor. Muitas vezes eu tive vergonha. Eu tava num mundo tão sujo, igual a palavra de Deus fala. Você que tá sujo, cuidado para não, você vai à medida de sujar mais, né? Eu não lembro bem a passagem, mas é assim. Eu sou novo, então estou aprendendo, estou lendo muito, mas eu não consigo decorar tudo ainda não. Se suje mais, a tendência quem está sujo é que se suje mais. E aquele que está limpo se limpar mais. Eu estava me sujando tanto, que eu tinha vergonha de voltar para Jesus. Eu tinha vergonha demais de voltar para o Senhor. E eu fui só realmente caçando lugares mais sujos para ir, né? Fui só me sujando. E eu fiquei tão viciado no álcool que todo tempo eu achava que eu ia ficar bem no álcool. Eu ia nas festas com as pessoas, por eu relacionar muitas vezes escondido ou com pessoas que não eram para se assumir na época, eu estava sempre sozinho nas festas. Então o que acontecia? Eu bebia, né? Quantas e quantas vezes eu me senti como um prostituto? Quantas vezes que eu tinha relacionamentos de pessoas que não queriam me assumir ou se assumir? E tanto que eu vivi uma vida com um relacionamento casado, uma pessoa sem saber que ela era casada depois de anos que eu fui saber. E foi o momento que eu mais me aprofundei no alcoolismo. O momento que eu comecei a perder a minha identidade. Chegou um tempo que eu queria me tornar um travesti, me tornar um trans, que hoje fala trans, né? Queria até ir no SUS, cheguei no SUS olhar para retirar o meu órgão genitor. Graças a Deus eu não fiz. Porque não era algo de mim, não era algo dentro de mim. Era uma coisa da minha cabeça naquele momento de sofrimento, de busca para um eu, sabe? Eu buscava encontrar a felicidade de uma forma que até achar que eu não era quem eu era, eu cheguei a pensar, né? E muitas vezes eu tinha um vídeo aqui no meu canal que eu tirei, que eu falo que eu fui quase um travesti, porque eu fui perdendo a minha identidade de uma forma que eu fui me transformando numa pessoa que eu não era, para ser feliz. Eu maquiava, emagreci, sobrancelha fininha, lente de contato, maquiagem, cabelo grande, comecei a me afeminar total, o peito começou a crescer. E há anos atrás não tinha a facilidade que hoje tem, né? Eu acho que se fosse nesse tempo eu já infelizmente tinha feito. Mas naquela época era um cuidado total, o SUS conversou muito comigo, isso é uma bomba que ninguém sabe. Eu fui muitas vezes no posto perguntar, né? Inclusive, quando eu fiz uma cirurgia de ginecomastia, porque eu estava com o peito grande, eu conversei com algumas mulheres que estavam fazendo na época pelo SUS, sabe? A mudança de sexo, há quantos anos atrás isso, gente? Há mais de 10, 15 anos atrás, tipo isso, sabe? E já passei por isso na minha cabeça. Chegou um momento que eu estava tão infeliz, entrando e saindo de relacionamentos, que eu comecei a ir na igreja de novo. Mas eu não queria voltar para Jesus, mas eu só ia na intenção de ter carinho e cuidado do Senhor. Eu pensava assim, não, Deus tem que cuidar de mim, porque eu estou sofrendo demais. Só que eu não queria fazer nada para Deus, mas eu queria que Deus fizesse essas coisas para mim, né? Queria que Deus trabalhasse para mim. Olha que coisa. Quantas vezes a gente quer que Deus trabalhe para a gente, mas a gente não quer trabalhar para Deus. Quer que Deus age para a gente, mas a gente não quer agir para Deus. E eu fiquei numa vida assim, de ir, não ir, e fui só errando. E aconteceu que eu conheci, né, a droga. Eu tive N momentos de conhecer, né, de viver na droga, mas eu conheci. Eu experimentei a cocaína, não gostei, tá, isso é sério. Experimentei a maconha, me fez muito mal mesmo. E só essas duas. Foi o cigarro, a maconha, a cocaína. A cocaína me deixou mais agitado que eu sou. Sou uma pessoa muito agitada, muito ansiosa.
E eu não achei nada de tão legal aquilo. Ah, sensação horrível que dava na minha boca. Falei assim, não, isso não é legal. Mas eu fiquei mesmo pensativo na maconha. Cheguei a usar maconha várias vezes. Várias vezes. O que eu tô revelando aqui agora, Angels, é pra glória do Senhor, tá? É pra glória do Senhor, não é pra você fazer, não. É pra dizer pra você que o Senhor já tinha me tirado de várias situações difíceis. Inclusive, a casa onde eu estou foi o Senhor quem me deu, depois de muito trabalho, claro, trabalho desde novo, né? Sempre busquei demais trabalhar para ter um lugar para morar, porque quando eu saí de casa para viver a vida que eu queria, eu fiquei sem chão. Então, através do meu trabalho e do Senhor, né, me abençoando, ajudando em todos os processos, eu conquistei esse apartamento. E aqui, quando eu vim para cá, eu tinha saído de um relacionamento de anos com uma pessoa que me traía muito. Infelizmente, eu vivi um relacionamento com uma pessoa na época que eu conheci na igreja, quando eu estava voltando para Jesus e saí, me traía demais, me traía, me fazia mal, era um relacionamento muito ruim. E eu tinha um sonho de ficar com aquela pessoa, mesmo que ela era ruim para mim, eu tinha acostumado a viver aquela vida, daquela vida no qual eu era escravo dela, sabe? Em tudo. Ela usou e abusou muito de mim, meu mental, mas eu já perdoei ela em nome de Jesus, já decretei perdão para ela, eu a perdoo porque tudo foi por um propósito. Eu já perdoei ela em nome de Jesus. Depois que eu converti, eu tenho lançado perdão e tem sido maravilhoso. Perdão é muito sério, é maravilhoso. Eu ainda vou falar aqui sobre perdão no próximo vídeo, que eu fui provado para perdoar. Mas voltando lá, então depois que eu saí desse relacionamento, eu vim morar aqui, conheci uma pessoa totalmente, né, desequilibrada, que eu oro pela vida dela, para ela buscar o Senhor e converter também, porque ela também é conhecedora da palavra do Senhor, mas está vivendo no mesmo pecado que eu vivi. Mas eu oro para que Deus cura ela de todos os males, de todo o sofrimento e mude a vida dela, mude a situação da vida dela, que ela venha voltar para Jesus, que Jesus é maravilhoso, é muito melhor do que qualquer relacionamento, muito melhor que qualquer namorinho aí que você acha que é de Deus e não é de Deus, não. Então eu fiquei um tempo sozinho, e nesse período que eu fiquei sozinho, eu comecei a usar muita maconha. Eu conheci a maconha com um cara que eu conheci no mundo, uma amizade, que era a única amizade que eu falava que não era perfeita para mim, me apresentou a maconha e eu comecei a usar, mas eu comecei a passar muito mal. Eu ficava desacordado por horas. Muitas vezes eu fazia depois do trabalho, ficava desacordado, chegava no trabalho muito mal. Eu sempre trabalhei muito, então aquilo começou a me atacar, isso não está sendo bom para mim, isso não está sendo legal, não está me trazendo alegria nenhuma, porque eu ficava rindo, igual um bobo por horas, depois eu desmaiava e dormia por horas e ficava com o corpo muito ruim. E eu comecei a usar, como é que é? Comecei a usar sempre, né? Sempre, em constância. E teve um momento que Deus é maravilhoso. Tanto que quando eu voltei para Jesus, eu tive uma visão, né? Eu tive uma visão nessa situação que eu estava usando droga e o Senhor estava ali comigo, olhando para mim, intercedendo ao Pai por mim. Eu tive essa visão em glória. Eu falei isso no canal, aqui tem vídeo aqui que fala, mas eu vou falar de novo, claro, mais adentro dessa visão. Mas eu tive um tempo que eu estava tão no poço que eu sonhei que eu estava junto com aquele povo, aquelas pessoas que precisam de oração todo dia, na Cracolândia. Eu tive uma visão ali. E ali eu tinha perdido família, e ali eu tinha perdido a casa que eu conquistei, que eu gastei, que eu juntei dinheiro para ter, que eu estou pagando, mas que eu estou aqui. Eu tinha perdido tudo e eu estava ali na sarjeta, que as drogas tinham feito isso comigo. Eu tive essa visão. E essa visão me acordou. Desde esse dia, nunca mais eu coloquei um cigarro de maconha na minha boca. Nunca mais. E não só o cigarro de maconha, como numa vez eu experimentei um brownie de maconha. E depois desse brownie eu tive uma sensação horrorosa, uma coisa doida, que eu fui parar no pronto-socorro e acharam que que eu era realmente uma pessoa louca da cabeça. E eu cheguei a usar esse brownie, mas depois fiquei sabendo do tal do brigadeiro que eu passei a fazer pra mim. Isso antes de largar o cigarro da maconha, tá? Eu passei a fazer o tal do brisadeiro pra mim.
Me dava uma sensação muito doida. Só que nessa sensação doida eu comecei a ter contato com espíritos. Gente, é uma coisa, uma porta abre outra. Eu comecei a ficar tão muito chocado com isso que eu parei até com brisadeiro para depois largar o cigarro de maconha. Eu falava, não, isso é muito forte, porque você come, cai na corrente sanguínea, então é muito forte, isso tá me fazendo muito mal, vou ficar só no cigarrinho mesmo. E ficava em secreto, acho que só uma amiga minha sabia disso, tanto que ela falou comigo, amigo, eu te conheço desde novo, e você tá indo por um caminho que não é legal. Eu amo muito essa minha amiga. Você está indo por um caminho que não é legal. E você deve parar com isso. Ela me deu uma corda, sabe? Só que fiz de novo e tive aquela visão que eu falei aí no início, né? Aquela visão de ver eu na sarjeta. E depois que eu me vi na sarjeta da forma que eu estava, eu falei, não quero mais. E aí, depois de anos, né? Depois de algum tempo, eu era fã de destilado, como eu falei, eu gostava muito de um vinho, gostava muito de uma vodka. E eu detestava cerveja. Aí entrei num relacionamento que era a realização do meu sonho, né? Que eu sempre tive um sonho de ter família, casar. Então eu me casei, conheci uma pessoa que eu me apaixonei por ela e tive um romance lindo, um caso de novela, um caso de filme, né? Quem me acompanhava nas redes sociais na época via que eu colocava aqui também no canal, meu dia a dia, meus vlogs, casado, feliz. Eu achava que eu era feliz, que eu estava feliz, né? Que é aquilo que eu falei, todo o tempo eu busquei a felicidade. Todo o tempo eu busquei a felicidade, sem saber que a alegria real está em Cristo, né? Hoje eu sei disso. A verdadeira alegria está em Jesus Cristo, gente. É tremendo. Então eu achava que eu estava feliz naquele relacionamento, naquela pessoa muito maravilhosa, muito especial aquela pessoa. Mas eu tive um relacionamento com ela feliz e cheguei a casar. Feliz. Vivia em relacionamento um pouco abusivo, ciúme, brigas, discussão. E eu passei a beber cerveja demais, porque essa pessoa gostava muito de beber cerveja. Então eu vivia bebendo cerveja com ela, então eu passei a beber muito. O nosso namoro durou quase 4 anos, junto com noivado e casamento. O casamento durou 1 ano só, né? Porque foi totalmente diferente, porque não era o que Deus tinha para mim, né? Não é o que Deus queria para mim. Eu tenho certeza que Deus fez uma promessa com a minha tia lá na minha infância, quando eu quase morri. E assim como Deus fez com Abraão, né? Fez com Isaac, Deus fez com a minha tia. E aquele que Deus faz promessa, pode ir para lá que Deus puxa. Aquele que tem propósito com o Senhor, Deus permite ele ir, mas ele traz de volta, ele puxa. O Senhor me trouxe de volta. Então eu tive de passar por muitas coisas, né? Então quando eu achei que eu estava feliz num casamento maravilhoso, que todo mundo tinha inveja do meu casamento, de tão lindo que era, e é mesmo, pessoas falavam, eu tinha inveja do seu casamento. Porque era lindo demais. Era um caso de love story americano de lindo demais. Era, mas durou 1 ano só. Durou 1 ano só e nesse ano só Deus sabe que eu vivi, porque a pessoa viveu também, né? Porque eu não posso dizer que eu fui vítima. A pessoa também foi vítima, né? A gente é abusador, a gente é controlador. O ser humano, ele é ruim. Ele vem de uma índole do mal, né? O ser humano, ele vem da índole do mal. Desde quando Adão e Eva pecou, né? Desobedecendo o Senhor, foi lançado fora do Éden, a tendência é só cair, né? O pecado corrompe a gente. Então a gente é ruim, o ser humano é ruim. Tem pessoas perversas, como a palavra do Senhor diz, mas tem pessoas ruins. E o ser humano é mau. Somente Deus é bom, né? O próprio Jesus Cristo fala que meu Pai é bom. E nós somos ruins. Jesus não, Jesus é maravilhoso, mas nós seres humanos, porque o Senhor não pecou. Ele não veio do pecado, ele é Adão perfeito. E eu não sou perfeito, eu sou pecador. Então, da mesma forma que eu vivi um casamento que não deu certo, porque eu também errei, né? Porque o Senhor estava naquilo ali, ele não queria que eu vivesse aquela vida, Deus mudou toda a história, né? Deus mudou toda a história, ele fez com que eu acabasse aquele casamento. E eu vivi mais triste ainda depois que acabou. Aí eu fiquei, meu Deus, realmente eu sou... Tudo que eu ouvi lá no passado, que eu não seria feliz, eu não estou sendo. Porque muitas vezes eu ouvi que eu não seria feliz se eu estivesse vivendo a vida que eu estava vivendo, mas eu não queria enxergar aquilo. Aí eu comecei a enxergar, realmente eu estou vivendo isso, eu não vou ser feliz. Eu demorei a casar, eu levei quase 40 anos para casar. Meu sonho era casar, eu fui casar com quase 40 anos, casei com 38, 39... 39, estou com 40, vou fazer 41. Acho que eu casei com 38 para 39 anos. 39 anos, casei com 39.
É isso mesmo? É. 38, irmãos, eu tô esquecido aqui. Acho que eu casei com 38 anos, levei esse tempão pra casar e não deu certo. Aí eu falei, meu Deus do céu, quando que eu vou ser feliz? E todo dia chorando, chorando, chorando. E nesse período, Angels, eu desencadeei a depressão. Então eu vivia tendo surtos de depressão. Vivia sofrendo, triste. Quem me via pelo dia... Eu era uma pessoa... Eu lembro que quando eu era mais novo, a minha ex-patroa, a primeira patroa, Mariângela, falava, nossa, você canta demais, né? Você canta... Eu era feliz antes de sair da igreja. Eu era muito feliz. Hoje eu reconheço, Deus me faz lembrar lá de trás quanto eu era feliz, eu vivia cantando. Até depois que eu desviei, eu fiquei um tempo cantando. Depois eu parei de cantar, eu cantava todo dia. Eu ia trabalhar cantando. Mas eu me tornei uma pessoa tão triste, tão triste, tão triste, que eu não tinha mais cântico no meu coração. E eu demorei anos para ver isso. Hoje que eu passei a enxergar. Então aquela depressão que eu sempre falei, que eu tinha, que eu vivia, era a falta de Jesus na minha vida. Né? E depois que eu me separei, eu conheci uma pessoa. Eu conheci uma pessoa no Instagram, no qual eu namorei com ela. Né? Eu namorei com ela e foi com ela que eu conheci Jesus, foi com ela que eu renunciei à minha homossexualidade. E ela também converteu ao Senhor e está vivendo com o Senhor também. Somos amigos hoje, um ajudando o outro para servir ao Senhor. Tá lindo, tá maravilhoso. Eu nunca tive um amigo e hoje eu tô tendo um amigo, né, carnal, que eu sempre tive meu melhor amigo que era Jesus. Então eu nunca tive um amigo irmão carnal para servir ao Senhor. A gente lê a palavra, a gente vai à igreja, tá sendo maravilhoso, né? Temos muita coisa para contar. Mas aí com essa pessoa eu comecei, né, a achar que eu estava vivendo felicidade de novo. Porque ela era perfeita, ela era maravilhosa, ela nunca me fez mal, então eu achava que eu estava feliz para sempre. Só que é algo de dentro. A alegria, você tem que vir de dentro. Não é o outro que vai te trazer alegria. A alegria vem de dentro. Mas tinha uma falta aqui. Faltava algo. A alegria. E quem era essa alegria que faltava? Era Jesus. Todos nós nascemos do mesmo Pai. Fomos criados pelo mesmo Pai. Tem filhos de Deus e tem criaturas, né? A gente vai entrar nisso num assunto depois. Mas todos nós viemos do mesmo Criador e viemos para adorar e exaltar o Senhor. Saímos do Éden, mas temos que voltar para lá. Então a gente vem com essa falta. Então a falta de alegria que eu tinha era Jesus. Porque eu namorava uma pessoa que eu achava ela maravilhosa, eu tinha tudo com essa pessoa, mas eu vivia infeliz. E ele sempre falava, você está sempre infeliz, tem algumas crises, é a depressão de novo, você está tomando seu remédio. Tanto que ele falava assim comigo, para me fazer sentir bem. Porque tinha dia que eu falava, não, eu tô triste de novo, ai, tô muito mal. Mas eu não tinha motivo para estar infeliz. Porque a pessoa era tudo que eu queria. Era tudo de bom para mim. A falta era Cristo. Nesse período que eu fiquei no mundo, né, sem Jesus, eu entrei em algumas religiões no qual eu vou entrar falar para vocês. Vai ter um episódio aqui que já está pronto, quase pronto para ser lançado, que é sobre... eu acho que eu posso até ser refeito, sobre a minha vida nas religiões afro, no espiritismo e depois para o evangelho. Porque eu fui visitar também essas outras religiões para ser feliz, para ser aceito. Então vai ter novos vídeos também, vai ter um novo vídeo, um novo testemunho cast falando disso, tá? Fica aqui no canal, se você não é inscrito, se inscreva para você ficar por dentro, que eu vou contar o meu testemunho também na minha vida no espiritismo, para depois ir para a igreja. Porque tudo o Senhor, gente, é maravilhoso. A presença de Deus é maravilhosa. Eu vivi muita coisa para depois enxergar que eu precisava realmente de Jesus. E eu levei esse rapaz comigo pro espiritismo e ele achava também que lá ia me fazer bem, porque eu estava já por uso de medicação, ele estava me fazendo muito bem e eu continuava infeliz. Tanto que eu conheci Jesus. E depois que eu encontrei com Jesus, que eu encontrei a verdadeira alegria. E a resposta que era para ser o início do vídeo. Me conta, o que você tem vivido de novo? E como é a sensação de viver com Jesus? A sensação de viver com Jesus é incrível. Eu até brinco com a minha amiga, brinquei com ela. Sabe aquela sensação? Vamos supor que você gosta de comprar como eu gosto de comprar. Eu amo comprar.
Sempre gostei. Eu trabalho para isso e é um incentivo, né? Sabe quando você compra, você tá precisando de uma geladeira nova. E aí você fica namorando a geladeira um tempão. Aí dá aquela alegria gostosa, aquela sensação gostosa. Aí você vai lá, junta o dinheiro para dar entrada, ou o cartão de crédito está liberado, você vai lá e compra a geladeira. Aí você fica aquela alegria, ansiedade gostosa, esperando a geladeira chegar. Aí você fala, nossa, eu comprei a geladeira, glória a Deus, comprei a geladeira. Tô falando glória a Deus que é motivo de glória a Deus mesmo. Comprei a geladeira chega, você fica naquela alegria, arrancando o plástico, arrancando o papel, colocando ela no lugar, feliz. Aí você fica feliz para encher aquela geladeira de água, comida, leite condensado, bombom, essas coisas, sobremesa. Você fica feliz de ter a geladeira, de ter comprado a geladeira, né? Porque a primeira alegria é essa, de ter comprado a geladeira. A alegria de ter voltado, a geladeira ter chegado bem, tá linda. Você teve a condição de encher a geladeira. Então você passa o dia inteiro ficar olhando para aquela geladeira linda lá. Você conseguir aquela geladeira. Ou um computador, ou um violão, ou um móvel, ou um carro. A alegria que eu sinto hoje é essa. Deu para dar um exemplo. Ter Jesus é tão maravilhoso que eu sinto algo de novo o tempo todo. É como se eu ganhasse um presente e eu estava sempre abrindo aquele pacote. É como se eu tivesse comprado uma geladeira nova e estar feliz de estar enchendo aquela geladeira e aquela geladeira tá linda na minha cozinha. A alegria que eu sinto hoje é essa o tempo todo. De entrar no Mercado Livre ou na Shopee e comprar algo e ficar naquela alegria esperando chegar, e quando chega eu fico mais feliz por ter chegado e aproveitado. Então o tempo todo a alegria que eu sinto é essa. É muito mais que isso, mas é um exemplo. Então eu converti ao Senhor tem 4 meses mais ou menos que eu dei a minha vida para o Senhor e aceitei Ele como Senhor da minha vida, meu dono, como Senhor e Salvador da minha vida. Então tem 4 meses que eu estou vivendo isso direto. Eu não tenho tido momento nenhum de choro, a não ser chorar de alegria na presença do Senhor. Hoje, lendo o livro de Mateus, quando Jesus fala, Pai, se for preciso, afaste de mim esse cálice. Eu enxergo, com alguns estudos, algumas pregações e algumas vezes lendo, a conexão que Jesus tinha com o Pai. Ele era Deus, né? Ele tinha conexão com o Pai o tempo todo. E Jesus falou, se for possível, afasta de mim este cálice, para ele não perder a conexão com o Senhor. Porque ele teria de viver, né? Aprendi que ele teria de viver tudo o que eu sinto, passar a viver o que você sente. Sentir o pecado, porque Jesus nasceu sem pecado. Então, quando ele fala... o exemplo que eu quero dar é para isso. Quando ele perde essa conexão com o Senhor, com Deus, ele sente o que eu senti a vida toda. O que eu vivi nesses longos 20 anos fora do caminho do Senhor. Ele sentiu, né, quando ele sofreu ali aquele abandono de Deus, quando ele fala, Eli, Eli, né, por que me abandonaste? Quando ele tem essa conexão cortada que eu vivi 20 anos, então eu sinto como é horrível. E hoje que eu estou conectado, lógico que eu não consigo estar conectado com Deus o tempo todo, como Jesus era conectado com o Senhor o tempo todo. Então, todo o tempo o Senhor pede para a gente buscar isso, procurar a conexão com o Senhor, né? Então, nesses 4 meses, já tem 4 meses, acho que é isso mesmo, que eu estou buscando o Senhor, que eu estou conectado com o Senhor, que eu sinto o Espírito Santo dele o tempo todo ao meu lado. É incrível, é um momento de muita alegria. Tanto que eu falava assim... Nesses últimos dias eu tenho falado assim, ai Deus, não agora, porque eu não falo mais que o Senhor me puxou minha orelha. Eu tava assim antigamente, assim, quando eu converti de um tempo, eu fiquei assim, ai Deus, por que eu fiquei tanto tempo longe do Senhor? Oh meu Deus, porque eu fiquei 20 anos longe da tua presença, porque é maravilhosa. Eu não estou sentindo falta de nada, é aquilo que o Senhor disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando a gente se torna ovelha do Senhor, nada nos falta, nada nos falta. É maravilhoso. Eu lembro que quando, esses últimos meses agora, que eu fiquei assim, ai Deus, por que eu fiquei tanto tempo longe do Senhor? Porque eu estou vivendo uma alegria tão, tão imensa, que eu fiquei, meu Deus, por que eu fiquei tanto tempo longe do Senhor? E hoje eu entendo o motivo. Eu precisava testemunhar hoje para você que Jesus é melhor de tudo. Jesus é a melhor presença. Não existe carro, casa, namorado, marido.
Não existe nada tão bom quanto morar e viver na presença do Senhor. Eu lembro que quando eu falei com o Senhor, eu falei dias isso. Uma colega minha de trabalho falou, para de ficar falando isso, para de ficar falando isso. Ah, mas eu tenho que falar porque Jesus é bom demais e eu fico triste às vezes por lembrar que eu fiquei fora da presença dele. E é maravilhosa. Aí um dia Deus me chamou. Me chamou no canto e falou, olha, se você está sentindo tanta falta, se você está assim reclamando que ficou tanto tempo longe da minha presença, eu quero perguntar para você, por que que você não tem tirado mais tempo para ficar comigo? Espera que eu anotei, porque ultimamente o Senhor vai falando comigo, eu corro e anoto. Quando teve um momento que eu ficava muito com Deus assim, ó Deus, eu fiquei tanto tempo. Quando eu fiquei reclamando demais, o Senhor falou comigo em Efésios 5:15. 5:15. Porque eu ficava reclamando todo o tempo. Oh, meu Deus, fiquei tanto tempo fora da tua presença. Por que que eu fiquei tanto tempo fora da tua presença? Porque é maravilhoso demais estar com o Senhor. Aí o Senhor me revelou a palavra dele em Efésios 5:14, que ele diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. 5:14. Aí depois vem 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. O Senhor quis me dizer, já que eu fiquei 20 anos fora da presença, eu deveria acordar e começar a viver o momento que eu estou vivendo agora com o Senhor. Se eu ficava mais tempo no celular, só se for para ler a palavra ou trabalhar para o Senhor. Se eu ficava na televisão vendo filmes, que eu assista pregações e aprenda da palavra. E que eu tenha isso aqui, que é a palavra do Senhor, como meu alimento diário. Então eu deveria viver conectado com o Senhor mais tempo, coisa que eu não estava fazendo. Eu estava muito feliz ouvindo louvor, mas eu não estava todo o tempo para o Senhor. E uma coisa que eu passei a fazer, Angels, que é tirar a primeira parte do meu dia para o Senhor. A palavra de Deus é grande sobre o dízimo. E o dízimo é muita coisa, não é só dinheiro não. Então, eu comecei a levantar de manhã, orar ao Senhor, dar um glória a Deus na cama já. Glorificar o Senhor na cama. Antes do banho, dobrar o joelho e falar com o Senhor, ler a palavra, alimentar, Senhor, entrega o meu dia ao Senhor. Né? Eu vi um vídeo na internet que a moça falava que Deus falou com ela que queria a primeira parte do bolo, que a primeira parte do bolo a gente dá para quem a gente dá honra, né? Não, Senhor, eu te dou o bolo inteiro. Não, Ele quer a primeira parte, o lugar de honra. E eu passei a colocar o Senhor no lugar de honra e a alegria está muito maior. Até carona para o trabalho, coisa que eu não ganhava para evitar o trânsito horrível de ficar pegando 2, 3 ônibus. O Senhor tem abençoado que eu tenho conseguido. Dias consecutivos, assim, um atrás do outro, ganhado carona. Morando aqui há quase 7 anos, nunca ganhei carona para ir trabalhar. E Deus tem colocado pessoas, colegas de trabalho, colegas assim do condomínio, amigos que mudaram para cá para me ver no ponto de ônibus e me levar de carona para perto do trabalho. Coisa que nunca aconteceu e agora tem acontecido. Por quê? Deus tem recebido o lugar de honra dele. Então eu tenho dado a primeira parte do meu dia para o Senhor, não dizendo que a outra parte toda está para Ele, porque eu estou sempre conectado com o Senhor, todo tempo buscando estar conectado com o Senhor, né? Olhando a palavra no ônibus, ouvindo um louvor, ouvindo a pregação, um estudo bíblico. Mas a primeira parte do dia, quando a gente separa para o Senhor, você não tem noção como o seu dia é produtivo e como as coisas acontecem de tremenda... é maravilhoso. Tanto que ultimamente eu falava assim, antigamente eu falava, como é que foi esse dia? Foi cansativo, não sei o quê. Hoje em dia eu falo, não, foi melhor que ontem. Não, meu dia hoje foi melhor que ontem, está sempre sendo melhor. Porque o Senhor está no controle de tudo. E Ele está no lugar de honra e está sendo maravilhoso isso. Está sendo incrível isso. Então, respondendo à pergunta, anjo, seu dia, sua vida, sua conversão, está sendo melhor? Com certeza. Com certeza. Agora está escorregando aqui. Ó. Com certeza. Tudo que eu estou vivendo hoje, vocês não têm noção de quão maravilhoso é. Eu dei o exemplo da geladeira, né, do eletrodoméstico, do carro, da casa, para quem está sonhando em ter a casa, que é tão gostoso quanto.
Tem hora que eu tô numa euforia tão grande que eu fico assim, aleluia, e começo a chorar. Eu vou ouvir um louvor e aquele louvor toca no meu coração de forma tão incrível porque eu tô conectado com o Senhor que eu começo a chorar. Eu sinto o Senhor falando no meu coração e começo a chorar. Eu não tenho tido outra coisa que eu tenho que falar, que eu já estava me esquecendo, mas que eu vou falar num próximo vídeo, que eu não dormia. Eu estava com um problema sério de insônia. Eu não estava dormindo. E quando eu dormia, eu acordava com pesadelos horrorosos. Muitos pesadelos mesmo. Eu não tinha noite reparadora. Eu não tinha um sono reparador. E com o Senhor eu tenho tido sono reparador e sonhos reveladores maravilhosos. Glória a Deus. Então a minha vida está mudando de 0 a 1000%. A 0 a 1000%. Nossa, a vida desse menino só tem alegria? Só tem tido alegria. Porque os momentos de prova, alguns momentos que eu passei, que eu desconectei, né? Que a gente é humano e tá em pecado, né? Não estou em pecado, porque eu estou vivendo em santidade. Mas a gente tem o pecado no nosso corpo. Então a gente às vezes desconecta sim. Tem uma briguinha ali, uma alteração de voz no trabalho, quando a gente não vigia, né? Que aconteceu algumas vezes. Tanto que tem um testemunho para contar sobre isso. A gente tem os nossos momentos de rebeldia, né? É claro. Mas fora isso, só motivo de alegria. Só motivo de glorificar e agradecer a Deus pelo cuidado do Senhor. Se antes Ele cuidava de mim... eu vou tirar isso aqui. Não vou me ouvir não, mas eu vou tirar um pouquinho. Tô suando aqui, então tô escorregando. Mas aí eu não me ouço, não sei como é que tá. Mas, tô ouvindo. Tá bem, tá tranquilo. Então, eu, assim, tenho muitos motivos para dizer o quão maravilhoso é viver com o Senhor e estar na presença do Senhor. E se você não está na presença do Senhor, eu quero te convidar. Mas antes eu anotei mais umas partes bíblicas aqui, ó, que responde, né, realmente o que eu estou sentindo. Aqui em Romanos 14:17 diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é em Romanos 14:17. Anota aí, para você não esquecer. Essa é a vida com o Senhor. Viver no reino do Senhor, você não vê graça em comida nem bebida. Você tem justiça, paz e alegria. E o Senhor, em Salmos 28:7, glória a Deus, a gente está, né, tendo o livro de Salmos no canal. Eu até li essa semana o capítulo 28, a gente já está, acho que no capítulo 30 quase. No capítulo 28, no versículo 28:7, glória a Deus, 28:7, diz assim: o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido pelo que o meu coração salta de prazer. E com o meu canto eu louvarei. Eu falei com vocês que a minha voz voltou, né? Há um tempo eu tinha gravado até um vídeo que eu tinha perdido a minha voz aqui no canal. Só que o Senhor devolveu. Eu consigo agora louvar o Senhor de forma tranquila, sem dor, consigo alcançar algumas notas que antes eu não alcançava. Então, assim, o segredo é ser adorador. Em tudo você tem que adorar o Senhor. Na comida que você faz, na casa limpinha, no cuidar com o filho, no cuidar do marido, né? Tem que ser adoração ao Senhor. E eu tenho adorado ao Senhor de forma em tudo. Tenho feito tudo para a honra e glória do Senhor de forma perfeita, sabe? E é maravilhoso. E a gente recebe. Quando a gente adora, a gente recebe do Senhor. Tudo em dobro. É maravilhoso. E é o que eu estou dizendo. Alegria, você tem vivido alegria? E que tem. E por que não tem andado depressivo? Porque eu tenho conectado com o Senhor o tempo todo. E estar conectado com o Senhor, eu tenho alegria real o tempo todo. É interessante isso, né? Então, você não está mais triste, você não anda mais triste, não tem tristeza na sua vida? Não. Eu cheguei a conversar isso com uma amiga minha, psicóloga. Ela falou assim, mas eu sou psicóloga, eu sei, depressão é doença. É doença. É doença sim, mas eu posso dizer que ela não era minha. Trazendo sobre mim a palavra do Senhor que diz que Ele lançou sobre Ele a minha dor.
Ele lançou sobre si todas as minhas dores, fraquezas e doenças. E a depressão não era doença minha. Não era doença minha porque eu era uma pessoa feliz. Eu sempre fui muito alegre, muito feliz. Só que chegou um tempo que eu me afastei do Senhor, que eu perdi essa conexão, aí veio essas doenças. E quando eu comecei a fazer a oração de quebra de maldição na minha vida, quebra de laços e renunciar às coisas que me impedia de ser feliz e de viver com o Senhor, eu ouvi a voz do Senhor dizendo que Ele ia me trazer a saúde. Porque se o inimigo roubou de mim a saúde, Jesus estava me devolvendo a saúde. Então aquela tristeza que consumia o meu coração, aquela tristeza que vivia dentro de mim, ela foi embora, porque Jesus tirou. Não tem como você viver com Jesus e ser triste, não. A palavra do Senhor, como eu disse em João 15, tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de você seja completa. Então a alegria do Senhor é completa na minha vida. Então todo o tempo eu tenho andado em conexão com o Senhor, orando ao Senhor, louvando ao Senhor. Então não tenho motivo para ficar triste. Eu tenho motivo de alegria. Então é diferente você viver com o Senhor hoje, da sua vida de antes com a sua vida de hoje? É totalmente diferente. Porque tudo que eu vivi no mundo achando que era alegria, eu vi que era mentira. Eu não tinha alegria antes. Tanto que eu estava todo o tempo buscando algo. E nessa busca incessante eu fui nas drogas, fui nos vícios, fui na promiscuidade. E todo o tempo eu não encontrei alegria. Não encontrei alegria. E eu tenho encontrado alegria somente em Jesus. E é onde tem a verdadeira alegria. A verdadeira paz, a verdadeira justiça, a verdadeira alegria só está no Senhor Jesus. Como diz aqui em Salmos 28, o Senhor é minha força, é o meu escudo e nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graças. É glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É diferente a versão do que eu li na palavra, na Bíblia, né? E onde eu anotei aqui está diferente, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. A alegria real, ela vem do Senhor, né? Esse episódio desse podcast, falando para você a diferença da minha vida antes, com vários parênteses, né? Porque a gente vai ter mais, é para dizer para você, se você não tem alegria, eu te convido a viver a alegria que eu sinto hoje. Se você não tem alegria, eu te convido a viver com a alegria que eu vivo hoje. Essa alegria é Jesus. Não existe outra. Não existe outra. Eu dei alguns exemplos aqui só para você entender que Jesus, ele é a alegria real. Nele você tem a felicidade contínua. E nessa terra terás aflições, mas você tem Jesus. Tem Jesus como guia, como ajudador. Tem o Espírito Santo também como consolador. E depois que você partir daqui, você tem alegria abundante também na glória. Você tem alegria abundante também na glória com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com os santos do Senhor, com os anjos do Senhor. Então, se você não tem essa alegria, eu te convido agora a viver ao Senhor, viver com o Senhor essa alegria. E eu quero orar por você. Receba essa oração e faça comigo essa oração. Se você quer essa alegria, tá bom? Vamos orar? Querido Deus eterno Pai, Deus de bondade, Deus misericordioso, me coloco na Tua presença apresentando esse irmão, essa irmã agora, que quer viver a alegria que eu sinto hoje, pois só o Senhor tem ela. Aqui na Tua palavra diz que o Senhor é paz, o Senhor é justiça, o Senhor é alegria real, alegria abundante. Então, Senhor, coloco-me na Tua presença juntamente com esse irmão, com essa irmã. Venha a mim, Senhor, pois eu aceito o Senhor como o Senhor da minha vida. Eu aceito o Senhor como o Salvador da minha vida, o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu renuncio tudo que me afasta do Senhor. Eu renuncio a minha cruz, eu renuncio a minha vida de pecado para viver uma vida de santidade. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu renuncio a minha vida de pecado. Eu renuncio a minha vida de pecado. Em nome de Jesus eu me coloco na Tua presença, Senhor. Eu renuncio a minha vida de pecados. Eu renuncio a minha cruz para viver a santidade com o Senhor. Eu renuncio tudo que me afasta do Senhor para viver
com o Senhor e aceito o Senhor como Salvador todos os dias a partir de agora. Pois eu sei que somente em Ti eu tenho alegria real, somente em Ti eu tenho paz abundante, Pai. Por isso venha, Pai, sobre a minha vida e escreva o meu nome no livro da vida e me faça um novo ser no Senhor. Seja meu amigo, seja meu conselheiro, seja meu Pai todo o tempo agora, em nome de Jesus, ó Deus. Eu me apresento e apresento essa pessoa que fez essa oração junto comigo agora, Pai. Se tem mais pessoas aceitando o Senhor como Salvador, Pai, escreva sim o nome delas no livro da vida, Pai. Escreva o nome dela no livro da vida e agora, Pai, envia anjos na casa dela agora e envia pessoas, Pai, para ajudá-la, para acompanhá-la, Pai, no teu caminho. Que ela não tenha, Pai, visão nem para o lado nem para o outro lado, mas sim somente para o Senhor. Que ela venha enxergar o teu agir o tempo todo. Receba ela agora, Pai. Receba ela em nome de Jesus. E eu te agradeço e te glorifico por essa alegria imensa no meu coração. Te agradeço e te glorifico pelo cuidado do Senhor todo o tempo. Que seja assim hoje e sempre. E eu te agradeço e te glorifico porque tu és fiel, Senhor. Muito obrigado, aleluia, é maravilhoso demais essa presença, vocês não têm noção como é maravilhoso. Você que é cristão, que serve o Deus vivo e vive em santidade, com certeza sabe, não tem nada melhor, nada maior, nada tão sublime, tão gostoso do que estar na presença do Senhor. Espero que você tenha gostado desse podcast, espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele resplandeça o rosto dele sobre a tua vida e eu te espero num próximo testemunho. Mas lembra, num próximo vídeo, né? Um próximo testemunho. Tem testemunho vindo por aí. Mais testemunho, tá? E se você tem algum testemunho que compartilhar, pode mandar aqui por e-mail no canal, aqui no box de informação tem um e-mail, tá? Tem as minhas redes sociais também, que você pode lá me procurar, mandar um direct, tá bom? Pra gente conversar, tá? Tô aqui pra conversar com você também. E espero que você tenha gostado desse vídeo, tá bom? E tem mais vídeos todos os dias, tá? Tem shorts aqui, tem reflexões, tem oração. Fica aqui no canal e eu tenho certeza que sua vida será edificada pelo Senhor através dos nossos testemunhos e vídeo aqui também, tá bom? Um beijo grande, fique na paz do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, seja abençoado. Amém. Glória a Deus. Deus é bom demais. Aleluia.